Continuando com as nossas regras de concordância nominal, temos em tela o famoso pronome relativo que, caro candidato, cara candidata, vamos fazer uma pausa aí, vamos pegar aí, atente para todas as informações contidas neste bloco de aula, porque ele é bastante interessante. Nós já havíamos falado a respeito do nosso pronome relativo que lá na parte de regência, e aí nós vamos considerar que a banca tem uma outra abordagem, pode fazer uma outra abordagem a respeito desse pronome relativo, que você vai anotar aí com bastante atenção. O sujeito é um pronome relativo que. Veja que nesta condição, nós temos essa possibilidade de construção. A partir de quando nós trabalhamos com isto aqui, você está lembrando que nós estamos falando da nossa famosa análise sintática. Então, considere que cada vez que eu encontro com um verbo e que eu consigo encontrar o sujeito e o complemento, nós estamos trabalhando com orações coordenadas ou com orações que têm o sentido completo. Então, veja que aqui, eu poderia considerar que nós temos um sujeito, um período composto. Veja, período é a colocação, a construção, né, a minha gavetinha aqui, em que eu posso guardar 1, 2, 3, 4, tantos quantos verbos eu achar necessário. E aí você vai olhar para esta construção e vai ver que o verbo fui, existe o verbo fui aqui, né, a presença de um verbo, e você tem o verbo paguei. Se há a presença de dois verbos, obrigatoriamente você tem a presença de duas orações. Então, vamos fazer a análise de cada uma? Ok, vamos pensar assim, qual é o sujeito do verbo fui? Aí você vai dizer, bom, se o sujeito do verbo fui é o eu, ou seja, o sujeito eu, ele desempenha a função sintática de trabalhar ali, de exercer a função do verbo ir. E aí eu pergunto a você, bom, nós temos a presença de mais um verbo, o verbo paguei. Pergunto a você, quem pagueia a conta? Bom, cuidado com esta informação, porque a banca pode pedir para você, olha, tanto o verbo ir quanto o verbo pagar tem como sujeito o pronome eu. Você vai guardar o seguinte: a primeira informação importantíssima que você vai anotar a respeito do sujeito. Sujeito é como fósforo. Você usou uma vez, você não usa mais. Então, veja que aqui você já usou o eu para desempenhar a função de sujeito do verbo ir. Você já queimou o fósforo, ele não pode mais desempenhar outra função. As palavras dentro de uma oração, elas não acumulam funções. Não é como o funcionário público que acumula cargo, não é como você que acumula funções, ora ser estudante, ora ser pai, ora ser mãe, ora ser marido, ora ser esposa. Não dá para acumular funções. A palavra, dentro de uma oração, ela desempenha apenas uma função. Então, olha só. Se eu já usei o eu para ser sujeito do verbo fui, quem é o sujeito do verbo paguei? Aí você vai dizer, bom, Silvia, paguei, então, só pode ser aquilo que você disse que é o nosso sujeito implícito, desinencial, oculto, elíptico. Eu vou dizer para você que não, caro candidato, cara candidata, este pronome, veja que a definição morfológica de pronome é a palavra que substitui um termo, não é isso? O pronome é usado para substituir substantivos. E se for um pronome relativo, você vai lembrar que a função é exatamente a de substituir um termo antecedente. Logo, é como se eu lesse a palavra eu duas vezes. Eu diria assim, eu fui e eu paguei a conta. Eu fui e eu paguei a conta. Para que se evite, então, essa repetição deste pronome, o que nós fizemos? Nós substituímos o eu pelo que. Portanto, este que desempenha a função de sujeito do verbo pagar. Aí você vai dizer, Silvia, como pode a palavra que desempenhar a função de sujeito? E aí eu vou dizer mais uma vez para você, sujeito é aquilo que eu vejo e não aquilo que eu entendo. Todos vocês, ou você está vendo aqui,
A palavra que, sim, Silvia, eu estou enxergando a palavra que, você inclusive está pintando todinha ela de amarelo. Sim, se você está usando, se você está enxergando o pronome que, é porque ele existe, então o sujeito é aquilo que eu vejo. Eu estou vendo um sujeito desempenhando a função de denotar a ação exercida pelo verbo pagar. E neste caso nós temos um eu, pronome demonstrativo, pronome pessoal do caso reto, desempenhando a função do verbo ir. Portanto, nós temos um sujeito, um período composto formado por duas orações. Não é isso? Então, veja que neste caso, há a possibilidade de a banca vir a cobrar para você qual é a função do que. Cuidado com essa construção. E voltando lá para a nossa possibilidade de concordância. Olha, raciocínio lógico, veja só, se este eu foi substituído pelo pronome relativo que, você tem como referente a palavra eu, é claro que a concordância do segundo verbo deverá permanecer, tal qual a concordância do primeiro verbo, ou seja, eu é o sujeito e ele foi substituído pelo que, mas tem o mesmo referente eu, os dois verbos devem permanecer na primeira pessoa do singular. Olha só o nosso exemplo para ficar mais claro para nós encerrarmos esta regra. Olha só, nós, fomos nós. Sujeito de fomos é o pronome pessoal do caso reto nós. E aí, para evitar a ambiguidade, para evitar ali a repetição dos dois termos, eu substituí a palavra nós pelo relativo que. É como se eu lesse duas vezes a palavra nós. Então, eu diria nós fomos e nós pintamos o muro. Ou fomos nós pintamos o muro. Este que está substituindo a palavra nós, portanto, desempenha a função de sujeito do verbo pintar. Ok? Quem pinta, pinta algo. Então, nós aqui, olha, é o referente, é o mesmo referente da oração anterior. E nós temos o que como sujeito? Pintar é verbo transitivo direto. E o muro é o meu objeto direto. E a concordância? Ué, concordância, vamos usar aqui o raciocínio lógico. Se o que substitui o nós vamos fazer a concordância do verbo pintar com o pronome relativo ou com o pronome pessoal do caso reto, nós. Portanto, fomos nós que pintamos, ok? Quando é que nós erramos? Quando nós falamos assim, foi eu que paguei a conta. Veja, eu fui, né? Vamos fazer a concordância aí de acordo com o verbo a que se refere na nossa construção de conjugação aí com os pronomes pessoais do caso reto. E aí, mudando, olha só, agora nós temos uma pegadinha, uma possível questão da sua prova, anota aí também com bastante clareza. Neste caso, nós temos exatamente a mesma possibilidade de construção. O eu desempenha a função de sujeito do verbo ir. O quem, portanto, desempenha a função de sujeito do verbo pagar. Ok? Então, fui eu quem paguei a conta. Mas vamos lembrar da nossa aula de regência, em que eu disse para você que o pronome relativo quem, ele é o pronome que substitui uma pessoa. Se pessoa é uma palavra a quem eu me refiro, usando verbos na terceira pessoa, então, olha, a pessoa falou, a pessoa fez, a pessoa visitou, a pessoa viajou, a pessoa construiu. Nós estamos usando para nos referirmos à pessoa com o verbo na terceira pessoa. Ok, então veja. Nessa construção aqui, por que eu usei o paguei? Eu estou fazendo a construção, fazendo a concordância com o pronome pessoal do caso reto eu, visto que o quem substituiu o eu, não é isso? Então, eu poderia dizer, fui eu quem paguei a conta. A pessoa, a mesma pessoa que foi a mesma pessoa que pagou a conta, no caso eu. Mas, levando em consideração que o quem substitui pessoa, eu posso, sem problemas, ler como se fosse uma pessoa. Então, eu vou dizer assim, fui eu e a pessoa pagou a conta. Ou seja,
eu posso colocar este verbo, fazendo a concordância do verbo ir com o pronome pessoal do caso reto eu, e deixar o segundo verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o eu, visto que ele substitui uma pessoa. Então, tanto faz, fui eu quem pagou ou fui eu quem paguei. Das duas maneiras está correto. Por mais estranho que possa parecer, olha só, fomos nós quem pintou. Por que eu usei quem pintou? Porque eu poderia ler aqui como se fosse uma pessoa. A pessoa pintou. Fomos nós, a pessoa pintou o muro. Sem problemas. Então, com o pronome relativo quem, é possível o verbo concordar com o seu antecedente ou ir para o, na terceira pessoa do singular, facultativamente. Olha lá de novo. Fomos nós, aqui eu não posso mexer. Aqui eu tenho que fazer a concordância direitinho com o pronome a que se refere. Fomos nós. Eu poderia fazer a concordância com o pintamos. Ó. Fomos nós e nós pintamos. Ou eu poderia, como no exemplo acima, usar fomos nós quem pintou. Então, a banca pode dizer, eu posso facultativamente colocar o verbo no singular ou no plural? Você vai dizer que sim, quando o pronome for quem. E quando o pronome for que? Aí, obrigatoriamente, ele vai concordar com o termo antecedente. Feita essa explanação, vamos para a regra número 8, que diz que o sujeito é representado por nome próprio no plural, por exemplo, Estados Unidos, Sertões, Minas Gerais, Andes. Nós temos aí Construções Santos, Campinas, que são nomes próprios de lugares ou de obras, né? São as duas construções mais pertinentes ou possíveis de você encontrar na sua prova. Geralmente são nomes próprios de lugares e geralmente são nome de obras. Qual é o comportamento do verbo em relação a isso? Olha só, nessa ideia, neste exemplo em tela, nós temos os Estados Unidos investem bastante em tecnologia. Obrigatoriamente o verbo vai para o plural. Você vai dizer, se é lógico, Estados Unidos da América, está tudo no plural. É claro que o verbo deve obrigatoriamente ir para o plural. Eu vou dizer a você que não, caro candidato, cara candidata, este verbo está no plural exclusivamente, única e exclusivamente porque há a presença de um artigo. Ou seja, com o artigo, o verbo deve obrigatoriamente ir para o plural, fazendo a concordância com o nome. Caso eu queira escrever Estados Unidos sem a presença do artigo, obrigatoriamente o verbo ficará no singular. Então, é facultativo? Não. Haverá a obrigatoriedade de o verbo ir para o plural com a presença do artigo. Sem o artigo, o verbo fica no singular, como nós temos os outros exemplos em tela. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Se eu quiser tirar, é claro que eu vou trabalhar aí com o verbo no singular. Minas Gerais produz muita soja no cerrado. Se eu colocar o artigo, as Minas Gerais produzem muita soja no mercado. Minas Gerais é inesquecível. As Minas Gerais são inesquecíveis. Então, com artigo, nome no plural, verbo no plural. Sem artigo, nome no plural, verbo no singular. E aí nós vamos para a nossa próxima regra, sujeito representado pela expressão dos que. Qual é o comportamento do verbo nessa construção? Dos que. Veja que aqui nós temos duas expressões, uma no singular e uma no plural. Dos que, portanto, você pode deixar o verbo no singular, concordando com ou você pode deixar o verbo no plural, concordando com dos. Então, ele foi dos colegas, que me apoiou ou me apoiaram, tanto faz. Apoiou ou apoiaram. Assinale a alternativa em que o verbo pode facultativamente permanecer no singular ou ir para o plural. Você vai lembrar dessa expressão dos que, concordância com ou concordância com dos.
Sean Connery foi um dos atores que interpretaram James Bond no cinema. Foi um dos que. Eu poderia deixar aqui, olha, concordando com o dos, ou eu poderia deixar o verbo interpretou, fazendo a concordância com a palavra um. Então, tanto faz. Foi um dos que, ele foi um dos atores que interpretou, ele foi um dos atores que interpretaram James Bond no cinema, ok? Ele foi um dos colegas que me apoiou, ele foi um dos colegas que me apoiaram. Facultativamente, sujeito representado pela expressão um dos que, o verbo no singular ou no plural, facultativamente, ok? E aí, a regra número 10, que diz porcentagens. As porcentagens obrigatoriamente concordam com o substantivo. Silvia, mas eu posso dizer 10% quer. 10% quer ou 10% querem? Porque, olha, nesta regra eu estou dizendo o substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Quando houver 10% dos eleitores, 10% dos alunos, 5% dos candidatos, 20% do eleitorado, eu estou usando a expressão do, de, das, dos. Logo, obrigatoriamente, o verbo deve concordar com este termo. É como se nós estivéssemos aí fazendo uma exemplificação, uma analogia, eu diria que o número seria o núcleo do sujeito e essa expressão enumerativa aqui, olha, das pessoas, dos eleitores, do eleitorado, do povo, dos candidatos, seria o nosso adjunto adnominal. Vamos guardar isso. Não havendo a presença do substantivo apenas no número, você tem um comportamento diferente. Agora, quando você tem o número e a presença deste nome, o verbo obrigatoriamente concorda com este nome. Olha só, em tela nós temos assim, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. Por que o verbo está no singular se nós temos 25, que é um número no plural? Porque, obrigatoriamente, a concordância é feita com o substantivo, ou seja, 25 do orçamento destina-se à educação. Quando nós temos aqui, olha, 1% do eleitorado, o eleitorado aceita. 1% dos alunos, os alunos é que faltaram. Agora, se não houver este substantivo, aí é claro que você vai fazer a concordância com o número. Olha, 25 é mais que 1, então querem. 1 é um só, é singular, então um conhece, ok? Então, quando você tem a porcentagem mais o substantivo, o verbo concorda com o substantivo obrigatoriamente. Só tem a porcentagem, não tem um substantivo, então você faz a concordância com o numeral. Feita esta questão, feito este apanhado, nós vamos então entrar aqui para os nossos casos de concordância com o sujeito composto. O que nós fizemos até agora foi o levantamento das regras específicas ou as curiosidades mais pertinentes com relação ao sujeito, quando nós temos a classificação de um sujeito simples, ou seja, apenas um núcleo, uma palavra importante. Agora, nós começamos com a construção dos casos de sujeito composto. Nós já falamos lá na abertura da concordância verbal que sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. 2 ou mais núcleos traria ou denotaria, exigiria que o verbo ficasse, portanto, no plural. Calma aí, a concordância é a seguinte, o seu sujeito é composto? Sim, Silvio, o meu sujeito é composto. Agora, perceba, o seu sujeito está antes do verbo, ele está anteposto, ou seja, posto antes do verbo. Aí você vai olhar e falar, bom, em tela ele está anteposto ao verbo, né, Silvia? Porque os jogadores e a torcida é o meu sujeito composto. Ou seja, eu tenho 2 núcleos. Sim, eu tenho 2 núcleos, né? Nós temos aqui, ó, sujeito composto, os jogadores e a torcida. Jogadores é o núcleo número 1, torcida é o núcleo número 2. Portanto, o verbo obrigatoriamente deve ir para o plural. Porém, nós vamos guardar esta regra. Se o caso o meu sujeito composto esteja
pós-posto ao verbo, ou seja, colocado depois do verbo. Como é que eu tenho que fazer essa concordância? Aí você vai aplicar o nosso método tantofas, ou seja, tanto faz. Se você quiser fazer a concordância com os dois, tal qual você fez no exemplo acima, está correto. Se você quiser fazer a concordância com quem está mais próximo, também está correto. Então, voltaram ao hotel o turista e a polícia, ou voltou ao hotel o turista e a polícia facultativamente. Aí, de novo, aquela questão que é cobrada para você assinar a alternativa em que o verbo facultativamente deve permanecer ou pode permanecer no singular ou no plural. Você vai lembrar que se o sujeito for composto, eu posso fazer a concordância colocado depois do verbo com o núcleo que vem primeiro ou com os dois facultativamente. E aí nós temos mais uma vez um núcleo, né, um sujeito composto, mas eu estou fazendo a união deste sujeito não com o e. Cuidado. Então, veja, o pai e a mãe saíram. Saiu o pai e a mãe. Saíram pai e mãe. Eu estou usando o e. Neste caso, ou nesta regra, você está usando como conector a palavra ou e a palavra nem. Ou seja, um é aditivo, o outro é alternativo, ou ora, já, quer. E o nem, e nem não só, mas também são os nossos conectores, são as nossas conjunções coordenativas. Como é que eu faço aqui a concordância? Drummond ou bandeira representam a essência da poesia brasileira. Nesse contexto, caro candidato, cara candidata, entendam que eu quis transmitir que tanto faz, ou o Drummond ou o Bandeira, eles são dois representantes que estão aptos ou que são capacitados, que são gabaritados a representar a essência da poesia. Então, tanto faz, um ou outro, eu posso colocar aqui numa situação de adição. Este ou não é o nosso ou exclusivo, é o ou com ideia de inclusão. Rio de Janeiro ou São Paulo são grandes capitais, porque eu não estou falando que ou uma ou outra, eu estou dizendo que tanto faz uma e outra a ideia de inclusão. Então procure, se você não gravou essa informação, busque lá na sua gramática, está dizendo assim, o ou pode ser inclusivo ou o ou pode ter ideia de exclusão. Lá em raciocínio lógico, nós também temos esta informação, né? Ou e ou, é o inclusivo ou é o exclusivo. É exatamente esta ideia que você vai guardar. Este ou, neste exemplo, ele não exclui, ele inclui, por isso ele puxa o verbo para o plural, ou seja, qualquer um dos dois representam a essência da poesia brasileira. Agora, nem o professor nem o aluno acertaram a prova. De novo, nós temos aqui a soma. Este não aceitou e este também não acertou. Portanto, os dois não acertaram. Agora, cuidado, havendo a ideia de exclusão de um dos núcleos, o verbo ficará no singular. Olha só a ideia do ou o meu pai ou o meu tio dirigirá o carro. Imaginem que dentro de um veículo só tem uma direção, só é possível que um faça o uso, portanto, dessa direção, então um deles abrirá a mão de dirigir o veículo. Por isso eu tenho um ou exclusivo e o verbo ficou no singular. Ou você ou ele será escolhido. Ou com ideia de exclusão, eu vou permanecer ou eu vou puxar o meu verbo para permanecer no singular. Com isso, nós encerramos mais esse bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Até lá.